Um dos temas que temos estudado é a formação social e o desenvolvimento socioeconômico de Lages e da região do Planalto Catarinense. Para isso, utilizamos as lentes do materialismo histórico dialético, que observa a sociedade em movimento, na sua totalidade, com suas contradições. E é aí que é importante nós consultarmos a economia política para compreendermos de fato como funciona a sociedade, como nós, povo serrano, nos constituímos e que realidade estamos vivendo hoje e como devemos projetar o futuro do nosso desenvolvimento. A teoria do materialismo histórico também nos ajuda a esclarecer alguns conceitos que são fundamentais para compreender o objeto da nossa preocupação, como, por exemplo, o modo de produção, os meios de produção, as relações sociais com os meios de produção, a constituição da sociedade de classe, a luta de classe, a nossa história, a consciência, são elementos importantes para a gente entender a nossa realidade. Lages é uma cidade do século XVIII e nós nos constituímos a partir de um contexto muito particular, que é de Brasil, colônia de Portugal, quando já se desenvolvia em nosso país o modo de produção capitalista comercial. E Lages e nossa região estão integrados neste projeto de colonização. Vocês devem estar lembrando comigo o caminho das tropas, Lages contribuindo na manutenção, digamos assim, dos trabalhadores nas minas, na exploração das Minas Gerais, através do oferecimento de carne, de tração animal. E foi por aí que também nós nos estruturamos aqui, a nossa sociedade se estruturou com base na grande fazenda de criação de gado, o latifúndio com o desenvolvimento da pecuária extensiva. E esse é um período longo que marca a nossa história, de 1766 até 1940. Qual é a tese que nós defendemos para compreender a nossa sociedade atualmente? Neste grande período da grande fazenda, nós defendemos a tese de que aqui se desenvolveu uma cultura de fazenda. E é no bojo dessa cultura que se engendrou a nossa sociedade. Alguns exemplos: a própria sociedade de classe, de proprietários de terra e não proprietários. A hierarquia social que se constituiu em todo o Brasil, onde as pessoas têm acesso ou não ao capital econômico, ao capital social, ao capital cultural. A maioria da nossa população não teve acesso a esses capitais. Então nós nos constituímos aí também como uma sociedade de classe, com essa hierarquização forte de valores. A cidadania, o exercício da cidadania também se forjou nesse período e podemos identificar uma cidadania concedida, passiva, uma consciência resignada, fatalista. E também neste período nós vemos as relações aí de poder. E você pode imaginar comigo quais foram as relações de poder que começaram a se desenvolver neste período e que inclusive estão presentes na nossa atualidade. O mandonismo local, o coronelismo, o clientelismo, são formas de poder e de organização de relações sociais que persistem até hoje em nossa sociedade. E isso tem consequências para a nossa atividade política como sujeitos históricos, sujeitos políticos que somos. Qual é a nossa tarefa histórica? Quais são as implicações que este grande período de formação social de nossa população e de desenvolvimento socioeconômico tem para nós hoje?
Eu posso dizer que, observando o nosso desenvolvimento histórico, socioeconômico, ele tem sido um desenvolvimento socialmente desigual, economicamente injusto, politicamente concentrado, ambientalmente insustentável e culturalmente a demanda pelo diálogo respeitoso da interculturalidade. Você sabe que nós temos uma constituição étnica muito rica. Os primeiros habitantes indígenas, depois a população negra, que foi tornada escrava, nós vivemos uma sociedade escrava, uma sociedade patriarcal, tudo resultado dessa história que perpassa o grande período da cultura de fazenda. Então, a questão social é muito grande na nossa realidade. Nós temos uma desigualdade, a nossa grande marca é a desigualdade social. Você vê que nós temos um elevado número de famílias, aproximadamente 7.000 em Lages, que ainda estão dependendo da política federal do Bolsa Família. Isso, um número de aproximadamente 30.000 pessoas, no universo de quase 160.000. É muito significativo. Então, as implicações políticas para nós hoje. Primeiro, estudar, conhecer essa nossa história. Segundo, a consciência da situação de classe da nossa sociedade. A consciência desse modelo de desenvolvimento que precisa ser alterado. Devemos fazer uma verdadeira inflexão na perspectiva de um desenvolvimento justo, solidário, cidadão, democrático. E algumas alternativas nós podemos vislumbrar, que inclusive já são iniciativas concretas hoje. Por exemplo, incentivar a economia solidária, a agroecologia, construir alternativas para o exercício da participação popular. Nós temos tido historicamente raras exceções em que a população tem participado do nosso projeto de desenvolvimento socioeconômico. São tarefas importantes para todos nós, para você que está nos acompanhando e que tem este sonho de ver uma sociedade justa, solidária e sustentável.